Deus tem grandes coisas a fazer em nós. Cada dia que passa, irmãos, estamos nos aproximando da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos pouco tempo sobre a face da terra. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, tem liberado sobre a sua igreja poder, unção, graça e renovo. E aqueles pela qual tem buscado o Senhor, tem recebido esse renovo de Deus, essa graça inaudita do Senhor, porque tem estado disponível a todos. Entenda, a graça, a misericórdia, a unção não é coisa exclusiva de pastores, não é coisa de um grupinho especial que Deus criou, formou e só vai derramar sobre eles. Não, amados, para todos os filhos do Senhor há um banquete posto da parte de Deus, para todos aqueles que querem se alimentar da graça, do poder, dessa unção, está disponível. Porém eu percebo que há muitos corações feridos, decepcionados, frustrados. Deus quer sarar corações. Deus quer curar. Nessa noite Deus quer arrancar tudo aquilo que te atrapalha você desfrutar da grandeza de Deus. Deus quer trazer sobre a igreja um tempo de cura. Deus quer curar teu coração. Eu não sei o que está passando aí dentro. Eu não sei qual é a carga que você trouxe para a igreja, mas há um Senhor que tem o poder de tirar toda essa carga, tirar toda essa dor da tua alma, do teu espírito, e você vai sair daqui livre, livre de todo peso, livre de toda dor, livre de toda angústia, para viver um novo de Deus para você. Amém. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora antes de ministrar a palavra. Eu quero orar com você. Senhor Deus, aqui está o teu povo, ovelhas do Senhor, ovelhas do teu pasto, ovelhas que pertencem ao teu aprisco, Deus. E o Senhor é o nosso bom pastor, o nosso sumo pastor, aquele que nos conduz às águas tranquilas, aquele que nos faz deitar em pastos verdejantes, aquele que nos livra do medo, do perigo, aquele que nos sustenta quando estamos andando nos vales de sombras de morte, aquele que tira a aflição do nosso ser, da nossa alma, aquele que retira a insegurança. Ó Deus, ministra sobre os teus filhos, ministra sobre a tua igreja nesta noite, sara corações. Deus, eu profetizo nesta noite vidas sendo liberadas para ser vida com a obra, vidas sendo alcançadas com o poder, com a graça do teu Espírito, para viver o novo que o Senhor tem para nós. Que toda obstrução caia por terra, que tudo aquilo que o inimigo maquinou contra a vida da tua igreja seja repreendido, desfeito pelo poder e no nome de Jesus. Fala conosco, Deus. Ministra, Senhor, aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ser marcados nessa noite pela tua palavra. Em nome de Jesus. Eu os convido a se colocar de pé e abrir juntamente comigo a tua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 19. Vou usar como base do versículo 17 ao 23, nós vamos ler apenas o versículo 19. Todos acharam? Está aqui, né? Todos acharam, irmãos? Amém. Diz assim a palavra de Deus. João, chamando 2 discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou haveremos de esperar outro? Poderia sentar. Durante a semana pensei muito nesse texto. Meditei,
E entendo que Deus reservou essa palavra para nós essa noite. Eu queria que vocês prestassem atenção, porque Deus quer falar contigo. Deus quer despertar o teu coração. Deus quer despertar a tua vida. Precisamos ser atentos ao que Deus quer nos falar. E a Bíblia está dizendo aqui sobre João. Quem é esse João? Não é João o evangelista. Esse João é o João Batista. Mas ele está enviando dois homens para fazer uma pergunta a Jesus, que parece não condizer com este João Batista que nós conhecemos. Por quê? João Batista foi o grande arauto do Senhor. Ele foi o precursor de Jesus, aquele que Isaías profetizou que haveria de vir adiante do Messias, preparando o caminho da salvação. João Batista foi aquele homem que, pela qual foi para o deserto, proclamou, anunciou, dizendo que o reino dos céus estava próximo. Foi ele que um dia, diante de tão grande multidão, estando ele no Rio Jordão, parou tudo o que estava fazendo, chamou a atenção de todos. Eis! Esse termo quer dizer: estou chamando a atenção para que todos prestem atenção. E enquanto Jesus estava se aproximando, ele apontou e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, Deus. João disse: olha, o Senhor me revelou que aquele que eu visse pousar no Espírito seria este que batizaria com o Espírito Santo com fogo. E ele dá testemunho a respeito de Jesus. Mas esse texto que estamos lendo aqui está falando não mais de João no deserto, não mais do João pregador, não mais do João batizador. Está falando de um homem que estava passando um momento difícil da sua vida. Sabe onde estava João quando isso ocorreu? João estava em uma prisão. Mas ele não era pregador da palavra. Ele não era o precursor de Jesus, o grande profeta. Sim. João não era um criminoso. Ele não era um homem fora da lei. Mas então, qual foi o crime que esse homem cometeu? Por que ele foi para a prisão? A Bíblia diz: por causa de uma mulher chamada Herodias. Herodias era casado com Filipe, filho de Herodes. Porém, esta mulher largou seu marido e foi conviver de maneira adúltera com o irmão de Filipe, Herodes. João, como profeta de Deus, levantou a voz e disse: isto é adultério, está errado. Deus é contra estas coisas. E com isso, Herodias foi incendiada pelo ódio contra João Batista, pois o seu pecado foi mostrado, seu erro foi revelado. E essa mulher então exigiu do seu marido que jogasse João Batista na prisão. E Herodes toma João, encarcera ele, silencia esta voz profética, e João fica ali inerte, lançado em um calabouço frio, escuro, vazio. O grande profeta foi calado por uma prisão injusta, caluniosa. Ele tinha contato com seus discípulos. Seus discípulos tinham permissão de visitá-lo, mas ele continuava preso. E em uma dessas visitações, seus discípulos relatavam acerca do ministério de Jesus. Lembrando, os discípulos de João tinham ciúme de
João com Jesus. Uma certa feita, os seus discípulos chegaram e disseram: olha, João, aquele homem que você disse que ele é o Cordeiro de Deus, as multidões estão todas correndo para ele, estão deixando a gente, estão nos abandonando, agora eles estão batizando mais do que nós. E João disse aquela frase tão célebre: não importa que ele cresça, que eu diminua. Então os discípulos de João já tinham esse sentimento obtuso, e eles estavam trazendo para João notícias do ministério de Jesus. E enquanto isso, Jesus estava realizando o seu ministério, João estava preso em uma prisão. Foi tirada a liberdade dele, foi arrancado dele o direito de viver o seu ministério. João, dentro da prisão, ele foi impedido de acompanhar o ministério de Jesus. Mas aí, dentro dessa mensagem que eu quero vos trazer, é que algo mais ocorreu. Não apenas foi silenciada uma voz. Ei, a prisão não apenas silencia a voz de um homem ou uma mulher de Deus. A prisão também, ela tem algo danoso que pode mexer com o coração de um homem, pode mexer com a sua fé. Prisões têm poder de fortalecer uma fé, mas também tem o poder de mexer com uma fé. João, dentro dessa prisão, foi levado a uma prova de fé. Enfrentou ele uma grande fornalha, e a fornalha que ele estava trouxe inúmeros problemas para a sua fé. As notícias que os seus discípulos trouxeram sobre Jesus, de alguma maneira, mexeu com a cabeça de João. João não estava vendo o que Jesus estava fazendo porque ele estava preso. E de repente tudo aquilo que foi convicção durante um período da vida dele, de repente aquilo em que pela qual foi a base do seu ministério, começou a ser minado, ser enfraquecido por causa da prisão. Ei, amados, quantas prisões hoje, calabouços, que tem mexido com a fé de muitos homens, de muitas mulheres. Quantos grandes homens de Deus, quantas grandes mulheres do Senhor, que têm se encontrado nessas prisões. Quantos crentes que já caminharam, que já viveram coisas maravilhosas de Deus, que assim como João, tinha convicção, sabe o que quer, mas de repente algo começa a acontecer, que começa a minar, começa a questionar: será que Deus faz isso mesmo? Será que é dessa maneira que Deus age? Pois João, dentro da prisão, ele começa a ter dúvida daquilo que ele mais cria. E Deus colocou no meu coração: Ele quer arrancar os filhos dele que estão presos em prisões, que estão impedindo de viverem a plenitude da fé. Eu não sei que tipo de fé que você está vivendo, eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, mas eu quero te dizer: se você está aprisionado, Deus quer te arrancar dessas prisões. Deus quer quebrar os grilhões, as cadeias, aquilo que te atrapalha você crer, aquilo que te atrapalha você viver o sobrenatural de Deus, porque Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus que você conheceu quando você levantou a mão para Jesus. Ele continua agindo, movendo, curando, libertando, transformando. Tem algo ocorrendo no teu coração que Deus quer mudar. O problema não está em Jesus, o problema está no coração de João. Eu nomeei aqui algumas prisões. Talvez você não esteja em nenhuma dessas que eu anotei, ou talvez você esteja nelas. E a palavra de esperança que Deus quer trazer para você: não importa em qual prisão te colocaram,
Deus tem poder de te arrancar de lá, te reerguer, te fazer de novo e cumprir o propósito dele na sua vida. Uma prisão que tem prendido muitos crentes chama-se prisão da consciência. A consciência tem impedido muitas pessoas de cantar, de louvar, de adorar, até mesmo de ler a palavra. Por quê? Por causa de erros, pecados, falhas, imperfeições, um aglutinado de remorso por aquilo que fez, mas não deveria ter feito. E aí fica-se preso, impedido de adorar, impedido de poder viver a plenitude de Deus. Ei, amado, Deus é aquele que tem o poder de limpar a tua consciência. A poder no sangue de Jesus para te lavar de todo o erro, pecado, de toda acusação que está dentro da tua mente, e te liberar para você viver uma sã consciência diante de Deus. Uma segunda prisão, a prisão dos sentimentos. Quantas pessoas que estão dentro desse calabouço horrível, sentimentos de raiva, de ira, de revolta, de insatisfação, ausência de perdão, mágoas, ressentimentos. Esses sentimentos são prisões, porque você não consegue amar, você não consegue perdoar, você não consegue escrever uma nova história. Seu coração fica preso, porque você se sente que foi injustiçado. Você acha que alguém errou, que alguém falhou, e isso vai prendendo o teu coração. Isso te impede de você viver e ver aquilo que Deus está fazendo e operando. Lembre-se, João, por causa da prisão, ele não viu o ministério de Jesus, e por causa da prisão, muitos crentes não estão vendo a atuação de Deus, o fazer de Deus, o agir de Deus. Eles só ouvem falar o que Deus está fazendo, mas não podem ver, porque estão aprisionados. Há um caminho para isso. É abrir o teu coração e dizer: Deus, teu coração está machucado, está ferido, mas eu quero sair dessa prisão. Eu não quero viver nesta prisão. Há um Deus de amor, de graça, de misericórdia, que entra dentro da tua prisão, te toma como um forte, te arranca dali e diz: eu vou listar os teus sentimentos. Eu trago sobre você novos sentimentos. Deus quer trazer sobre você sentimentos novos. Não dá para ficar aprisionado nisso. Lembre-se, o prejuízo maior de toda aquela prisão foi de quem? Foi de João. Era ele. Estava tendo prejuízo. E quando as pessoas estão se prendendo, se aprisionando por causa de outras pessoas. João não foi para ali porque cometeu crime. Quem errou foi Herodias, e ele que foi para a prisão. E quando você não perdoa, você está se enjaulando dentro de uma prisão. Você está se colocando dentro de um calabouço. Aleluia, Deus. Mas Deus tem o poder de tirar daí. Deus tem o poder de tirar você daí. Glória a Deus. Uma terceira prisão, a prisão financeira. Quantas pessoas que já não conseguem servir a Deus devido à situação de dívidas, devido à situação de desempregos, a frustração profissional, a falência financeira, aqueles sonhos financeiros que não chegaram, o carro que desejava comprar e não se comprou, a casa que deveria já estar pronta que não está, a somatória de dívidas que vão se acumulando se tornam prisões, porque a pessoa não consegue mais orar, não consegue mais crer que Deus tem o poder de arrancá-la dali. Ei, amado, Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, Ele tem o poder de arrancar os seus filhos de qualquer prisão que eles estejam. Não deixe essa prisão te impedir de você servir a Deus. Não deixe essa prisão te impedir de você desfrutar do melhor do que Deus tem para a tua vida.
Quarto, a prisão espiritual. Eu posso afirmar que existe hoje muitos zumbis chamados de igreja. Pastor, que loucura, né? São mortos que estão vivos, mortos espirituais que estão andando, caminhando, mas não têm vida. É culpa de Deus, não é não, amado. É culpa dessas prisões. Deus, ele veio com o propósito de nos dar vida e vida abundância. Foi isso que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. Porém, Satanás tem aprisionado muitos crentes nessa prisão de morte espiritual, onde pessoas não sentem mais a presença de Deus, não conseguem mais adorar, louvar, não há mais alegria no interior, não há mais brilho em dobrar os joelhos, falar com Deus. A leitura da palavra se tornou algo cansativo e monótono. Ei, amado, isso é prisão. Em ler a palavra é deleite, é prazer, é alegria, é Deus falando conosco. Oração não é castigo. Oração é satisfação de poder saber que eu posso falar com aquele que criou todo esse universo. Eu não preciso marcar audiência para falar com ele. Eu falo com ele no momento em que eu quiser. O centro dele está estendido, dizendo: bem, temos direito de entrar na sala do trono do grande rei. E por que fica preso? Preso em uma morte espiritual, preso por uma espiritualidade fraca, vazia. Não é isso que Deus projetou para você. As prisões, amados, têm abalado a fé de muitos crentes e levado muitos para a descrença. Quantos hoje que já abandonaram, estão desviados, apostataram da fé, não suportaram as prisões. Eu vejo que princípios, valores eternos têm sido massacrados por causa das prisões. Minado-se a força de servos de Deus. E João, esse grande homem de Deus, estava vivendo isso. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu e você somos humanos. Humanos. Você é humano. Você não é super-homem. Você não é a Mulher Maravilha. Os embates da vida atingem você, atinge a mim como pastor, atinge esses servos de Deus que estão aqui. Crises, dificuldades atingem todos nós. É a maneira como lidamos com ela, é a maneira como nós reagimos a elas que vão fazer a diferença. Jeremias passou anos em calabouços, em prisões, mas cada vez que ele saía dali, ele saía mais robustecido, fortalecido. Quando aqueles 3 jovens foram jogados na fornalha, que a fé deles foi colocada à prova, a Bíblia diz: eles saíram dali sem serem queimados e sem cheiro de fumaça. Glória a Deus, aleluia. A fornalha não é para te matar, a fornalha não é para te queimar, a fornalha é para fortalecer a tua fé. Creia, há um Deus que entra na fornalha de você, há um Deus que te sustenta em qualquer local que você estiver. Quando Paulo e Silas foram lançados na prisão, obstruíram o ministério dele, mas não obstruíram a adoração dele. Ei, sempre há uma maneira de glorificar o nome de Deus, sempre há uma maneira de viver o sobrenatural de Deus. Só basta você querer, só basta você ter comunhão com Ele. Não abra mão da sua comunhão com Deus. Não deixe as lutas arrancar você da presença de Deus. Não viva, não viva a prisão que o inimigo quer para você. Não foi Deus que programou a prisão para a tua vida. Prisão é algo em que pela qual o inimigo quer usar para destruir, para abalar a
E a Bíblia diz no versículo 17 do capítulo 7 que correu a fama de Jesus por toda a Judéia, por toda a região circunvizinha. A fama de Jesus atingiu toda a Palestina. E quando foi anunciado a João Batista essas coisas, aí então ele reparte exatamente aquilo que lemos aqui. Afinal, tu és aquele que havia de vir, ou nós haveremos de esperar outro. Como isso? Com o decorrer dos meses, aquele homem que apontou com tanta convicção, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus, como agora ele questiona se Jesus de fato era o Messias. Eu aprendi algumas lições aqui e eu quero compartilhar com você. Deus, ele quer mexer dentro do teu coração para sustentar a tua fé nele. Eu observo alguns detalhes da vida de João. João, ao receber as notícias do ministério de Jesus, começou a abalar a sua fé. Por quê? Primeiro, um dos grandes motivos de termos crentes decepcionados e prostrados é por causa das expectativas erradas que são feitas acerca de Deus. João criou expectativas do Messias. Ele sabia o que o Messias faria, mas ele não foi Deus, ele criou a expectativa que o Messias haveria de agir imediatamente e haveria de romper com os juros. E à medida que os dias iam passando, que Jesus estava realizando o seu ministério e que o quadro não mudava, começou a mexer com o coração de João, começou a mexer com a sua fé. Ei, amado, você pode sonhar, você pode desejar, pode imaginar inúmeras coisas, porém você não pode limitar Deus aos seus ideais. Você não pode limitar Deus aos seus sonhos. Ei, Deus não se encaixa dentro dos sonhos humanos. Ele diz: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Aleluia. E quando nós queremos engaiolar Deus dentro das nossas expectativas e esperança, estamos fadados ao fracasso, estamos fadados à decepção. João Batista aqui demonstra um homem frustrado com a maneira como Jesus estava desenvolvendo o ministério dele. Era tipo assim: se ele estivesse lá, se eu tivesse o poder dele, se eu fosse ele, eu faria diferente. Quantas vezes você já disse isso? Se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Quantas vezes você já quis assumir o lugar do Senhor? Ei, Deus está dizendo para você, amado, o lugar dele não está vazio. Ele continua sentado no seu trono de glória. E nós temos que aceitar e se submeter a isso. Ele nunca vai deixar o seu trono para ninguém, porque ele tem os seus planos, propósitos, objetivos a ser cumpridos e ser desenvolvidos. E muitas pessoas hoje, como João, estão decepcionadas com Deus. Por quê? Primeiro, as pessoas dizem assim: Deus não fez o que eu queria que ele fizesse. Eu queria que Deus fizesse assim na minha vida. Eu queria ser dessa maneira. Ei, amado, para de ficar tendo esse ostracismo dentro de você. Para de se aprisionar. Deus te fez assim porque Ele escolheu te fazer assim. Aleluia. Mas eu gostaria de que Deus tivesse feito diferente. Eu queria ter nascido numa
gostaria de ter meu cabelo assim, gostaria de ter meus olhos dessa forma, gostaria que minha cor fosse dessa maneira, eu gostaria que minha altura fosse tal. E começamos a fazer uma lista de coisas que gostaríamos que Deus tivesse feito. Ei, amado, ei, deixa Deus fazer do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Aleluia a Deus! Ele é Deus, Ele é Deus. Não reclame, não murmure, aceite. Ele te fez, Ele te formou porque Ele é soberano. É verdade. Uma segunda frustração: Deus não realizou as coisas do jeito que eu esperava que Ele fizesse. Eu lutei tanto, eu batalhei tanto, eu queria tanto aquilo, mas Deus não me deu, Deus não fez. E isso vem trazendo frustração no coração de muitas pessoas, porque elas acham, consideram que Deus deveria ter feito do jeito que elas queriam, do jeito que elas desejavam. Quantos hoje que têm vivido um tempo do chamado determinismo? Eu determino Deus que o Senhor faça, eu determino Deus que o Senhor... Ei, nós não determinamos nada, que determina tudo é Ele. Aleluia, Deus! É Ele. Se Deus não realizou as coisas do teu jeito, submeta-se, deixa que Ele continue agindo, porque Ele conhece o final da tua história e sabe o que é melhor para você. Uma terceira coisa que tem levado muitas pessoas à frustração, e essa tem causado muita dor, irmãos, porque Deus abençoa outras pessoas e parece que eu não sou abençoado. Aquela bênção de fulano, de Beltrano, deveria ser minha. E por que eu não consegui? Porque eu não alcancei. E as pessoas se frustram. Aquele emprego de salário de 10, 15 mil reais, 15 mil, não era para ser de fulano. Aquela casa ostentativa de 3, 4 andares, seria. E por isso muitas pessoas estão frustradas, decepcionadas, dizendo: Deus não me ouve, Deus não me atende. Claro que Deus te ouve, claro que Deus atende. Ele só não está trabalhando do teu jeito porque Ele não é protótipo teu. Ele só não está fazendo as coisas do teu jeito porque Ele tem um jeito de trabalhar, Ele tem um jeito de cuidar de você. Aleluia! Quantas vezes os filhos fazem pirraça? Ele diz: eu não quero conversar comigo. Ah, eu não quero botar esse sapato, eu não quero colocar essa roupa. Mas o que os pais fazem? Aborrece. Os pais deixaram de amar? Não, amados. É cuidado. Quantas vezes você vai sair e diz: olha, está frio, tem que botar uma jaqueta, tem que botar uma roupa de frio. A criança diz: não precisa, não vou cumprir. Você pega e coloca na reserva, né? Botar dentro do carro. Aí quando chega no local, eu não disse para trazer, não precisava. Eu acho. E aí, o amor do pai e da mãe vai fazer o quê? Pega aquilo que você levou e cobre e dá a ele aquilo que ele precisa para dar para o filho. Quantas vezes somos teimosos com Deus? Não preciso. Não, queremos fazer do nosso jeito. Deus ali com carinho, com amor, está cuidando, está velando. Para de ser teimoso com Deus. Para de ser teimosa com Deus. Deixa Deus cuidar de você do jeito dele, da maneira dele. Glória a Deus. Uma outra razão que tem levado muitos crentes à frustração é porque acha que Deus não está cumprindo o que é Deus. Deus está demorando. Deus já deveria ter feito. Deus já deveria ter realizado. Não sabemos quanto tempo João Batista ficou na prisão, mas a
aqui, o coração dele estava inflamado. Porque Deus não estava junto. Porque Jesus ainda não tinha realizado e cumprido as expectativas dele. E isso levou ele a duvidar: vem cá, é tu mesmo? Ou eu vou ter que aguardar? Bem amado, Deus não demora, Deus não tarda, Deus não falha, Deus tem o tempo dele agir. Deus tem o tempo dele fazer. Nós que somos apressadinhos demais, nós que queremos que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo, dentro do nosso momento. É hora de nós aprendermos: Deus está no controle de todas as coisas. Amém. E no tempo dele ele vai mover, ele vai agir, ele vai surpreender você. Aleluia. Eu creio, Jesus. E aqueles homens enviados por João, após questionarem a Jesus, dizendo: olha, foi isso aqui que João mandou dizer. És tu aquele? Ou vai vir outro? Amados, a graça de Deus é uma coisa infinita, maravilhosa, estranha. Porque o versículo 21 diz assim: na mesma hora. Sabe o que significa? Deus não te discrimina quando você está na prisão. Deus entende teu sofrimento, irmão. Deus sabe que tem horas que você fala coisas que não deveria. Deus sabe que tem momentos que você diz coisas que jamais iria em outra situação. E ao invés de te discriminar e te dar uma repreenda, Ele te acolhe e diz: eu te entendo. Eu sei que você está difícil. Eu sei que você está passando por um momento difícil. Eu te entendo. Mas você não pode continuar caminhando desta forma. Deus reprova a tua ação, mas te acolhe com o braço de amor, de graça, de misericórdia. Jesus, a Bíblia está dizendo aqui que na mesma hora, ei, Deus não adia tratamento dos seus filhos. Deus está sempre cuidando de nós quando nós recorremos a Ele. Antes de João enviar alguém para Jesus, você pode ter certeza, ele maquinou durante muito tempo no seu coração. Ele planejou: será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu... E quantas das vezes você fica assim: será que eu digo isso para Deus? Será que eu decido isso, tomar uma nova postura? Ei, faça como João. Não deixe isso corroer e te matar, não. João, se ele ficasse ali sem procurar Jesus, o seu interior seria plenamente corroído, destruído. Amados, a dúvida é um elemento destrutivo, de ruína, vai te consumindo. E a Bíblia diz que quando isso chegou até Jesus, na mesma hora, ele estendeu as suas mãos de poder. E a Bíblia diz aqui no versículo 21: curou a muitos de enfermidade, males, espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Na hora. Sabe o que Jesus fez ali? Antes de enviar uma palavra, Ele mostrou o seu poder e a sua graça. Deus hoje te abriu os teus olhos. Antes de você ouvir o que Deus quer falar contigo, Ele quer abrir os teus olhos para que você contemple. Ele continua sendo o mesmo Deus, curando, libertando, transformando, mudando vida, mudando histórias. Quando Ele ali toma os discípulos e começa: cura um, manda o espírito de demônios de outro embora, Ele levanta morto. Quando Ele vai realizando prodígios e maravilhas, Ele está dizendo: ei, João, eu sou aquele que os profetas profetizaram acerca de mim. Deus